de hoje. Queria dizer que estou muito feliz de estar aqui com vocês, de vir ao FAO esta noite, né? Ah, que bom! Estou muito feliz de encontrar aqui virtualmente tantos colegas, né, amigos, orientandos, desorientandos e todos parceiros de trabalho com discurso, com mídia. Então, fico extremamente feliz de estar na companhia de vocês hoje à noite, né? Eu fiquei, quando a Virgínia me fez o convite, eu fiquei pensando no que eu poderia trazer, né, para essa fala, e acabei fazendo esse recorte, que é um recorte que está voltado ao discurso publicitário governamental, né, e relacionado a esse momento da pandemia, que é a análise de um material com circulação durante a pandemia. É um material que foi escrito por mim e pelo Mário Feitosa Mateus, que foi me orientando aqui na UF, né? Ele defendeu a dissertação de mestrado dele em fevereiro de 2020, antes da pandemia, uma das últimas defesas presenciais ainda, né? Mas o Mário trabalhou com outras questões que tangenciam, que atravessam aqui a nossa discussão. Ele trabalhou com a questão da reforma do ensino médio na mídia, né? Esse material a gente realmente analisou juntos para um convite específico, que foi para o livro organizado pela Ângela Balbach, aqui da UERJ, pelo Luiz Felipe Andrade Silva, que se chama Discursos da Pandemia, Entre Dores e Incertezas, que é um livro que foi lançado há pouco, agora pela Pontes. Então, foi um material realmente que a gente pegou para trabalhar para essa ocasião, né, e trabalhamos juntos com esse material. E aí, eu pensei em trazer, porque assim, eu tenho menos incursões pelo discurso publicitário, né? Eu sempre trabalhei muito mais com o discurso jornalístico, mas o meu projeto na FAPESD atual, ele tem como proposta pensar justamente essas relações entre o publicitário e o jornalístico, né? Então, por conta disso, eu acabei me aventurando um pouco mais, né? Tenho buscado também materiais com circulação na mídia, mas que são materiais publicitários ou que são justamente esses materiais nessa imbricação entre o publicitário e o jornalístico, né? E esse material, então, que eu estou trazendo para vocês, ele foi escrito há alguns meses, foi escrito no final do ano passado, né? Mas eu acho que o nosso panorama não mudou muito. E a análise de um comercial que eu acredito que vocês tenham já assistido, enfim. E aí eu vou expor, eu vou organizar mais ou menos a minha apresentação em dois momentos. Acho que tem um momento em que eu penso mais os discursos e suas condições de produção, assim, pensando mais teoricamente, então, e depois eu passo para as análises. Então, o que eu queria propor, de repente, eu vou fazendo essa leitura, e depois, quando eu chegar nesse ponto, antes das análises, eu tento exibir o vídeo do comercial para vocês, que está aqui abertinho, eu acho que vai dar certo, tem 30 segundos, e assim, aí eu sigo com as análises, porque eu acho que vai fazer mais sentido, tá bom? Aí, qualquer coisa, vocês vão me falando aí, a gente vai ajustando. Então, eu vou começar com os discursos em suas condições de produção. Em sua obra inaugural na análise do discurso, Análise Automática do Discurso, de 69, que Péchet propõe uma análise que não se encerre no texto, pensando apenas a materialidade linguística como um construto hermético, mas a construção de um dispositivo que busca explicitar o funcionamento do discurso, ao relacioná-lo a um conjunto de outros discursos possíveis sobre o mesmo objeto, a partir de um determinado estado das condições de produção. Em seus termos, o funcionamento dos processos discursivos, e aí cito Péchet, não é integralmente linguístico, não podemos defini-lo senão em referência ao mecanismo de colocação dos protagonistas e do objeto de discurso, mecanismo que chamamos condições de produção do discurso.
Fim de citação. Por condições de produção, temos, assim, tanto a conjuntura sociohistórica como as circunstâncias mais imediatas que determinam um discurso. As posições em jogo sustentadas pelos sujeitos em seus dizeres e os sentidos já ditos, como possibilidade dos gestos de interpretação. As condições de produção do discurso englobam, desse modo, relações de força e de sentidos, como nos adverte Péchet, 69, que presidem todo o dizer. Como afirma Maldidier, as condições de produção do discurso compreendem, cito, tudo o que, fora a linguagem, faz com que um discurso seja o que é, o tecido histórico-social que o constitui. Fim de citação. Dessa perspectiva, consideramos as condições de produção discursivas a partir do entendimento de que os gestos ideológicos de produção de sentidos se marcam no momento em que a língua, atravessada pelas condições históricas, permite o deslizamento polissêmico, a ambiguidade, o equívoco. Os sentidos mobilizados em um discurso são afetados pelas condições materiais e simbólicas presentes no dizer, assim como por aquelas estabelecidas anteriormente. O que é dito sempre nos remete a dizeres outros, que são retomados via memória discursiva, fazendo com que o dizer se inscreva em relação ao já dito. Para analisar o discurso publicitário governamental em tempos de pandemia de Covid-19, como aqui propomos, iniciamos por pensar as condições sociohistóricas que possibilitam a produção e a circulação desses dizeres na mídia brasileira. Como afirma Orlandi, 2001, interessa ao analista de discurso tomar os dizeres como, cita Orlandi, efeitos de sentidos, que são produzidos em condições determinadas e que estão, de alguma forma, presentes no modo como se diz. Fim de citação. Ao pensar na conjuntura sociohistórica brasileira frente à pandemia de Covid-19, para além dos casos de contaminação e morte, temos a questão da diminuição da atividade econômica causada pelo período de quarentena no país, mesmo sem um isolamento social efetivo. Nesse cenário, é notório o agravamento de questões socioeconômicas inerentes ao modelo neoliberal vigente, tais como informalização e precarização das relações de trabalho, redução de investimento em serviços públicos, aumento da pobreza e concentração da riqueza, redução de renda da classe trabalhadora, retirada de direitos por meio de reformas e planos de austeridade fiscal, desemprego. Uma política econômica marcada pela diminuição de investimento público em políticas sociais e cortes de direitos, aliada ao advento da pandemia, tem impactado o número de pessoas ocupadas no país. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, que é a PNAD contínua, divulgada, e aí a gente pegou esse dado de agosto do ano passado, que foi quando a gente estava nessa escrita do artigo, mas que certamente pode ser atualizado agora, né? Registrou redução recorde de 9,6% da população ocupada no país no segundo trimestre de 2020, elevando o índice oficial de desemprego para 13,3%, o que equivale a um número estimado de 12,8 milhões de desempregados. Segundo a pesquisa, todos os setores analisados sofreram queda no número de ocupados. O comércio foi o setor mais impactado, com perda de 2,1 milhões de vagas no mercado de trabalho, registrando redução de 12,3% em relação ao último trimestre. No setor da construção civil, houve uma redução de 16,6% do contingente de ocupados, o que corresponde a uma perda de 1,1 milhão de pessoas empregadas. Quando se isola a categoria de trabalhos formais do setor privado, observa-se um decréscimo de 8,9% de empregos. Dessa forma, 2,9 milhões de pessoas tiveram um contrato de trabalho rescindido em um trimestre. A PNAD contínua registrou ainda o maior contingente de pessoas desalentadas, e aí a gente faz, inclusive, uma menção ao trabalho do Sóstenes, né?
que a gente menciona aqui de 2019, os desalentados, esse grupo de pessoas desempregadas que deixaram de buscar trabalho. E é o maior contingente de toda a série histórica, iniciada em 2012, atingindo 5,7 milhões de pessoas. Um outro aspecto da política econômica do governo, que concerne diretamente aos discursos que aqui trazemos para análise, diz respeito aos cortes de verbas em áreas sociais que atingiram a educação de forma drástica. Um levantamento feito através da Lei de Acesso à Informação e do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento do Governo, realizado pelo jornal Folha de São Paulo, em relação ao primeiro semestre de 2019, revelou que projetos como o Programa Dinheiro Direto nas Escolas, que incentiva a ampliação do número de escolas de ensino integral, não havia recebido repasses, e que programas de apoio à construção de creches, alfabetização e formação técnica foram congelados ou tiveram os recursos reduzidos. Outro dado que demonstra o descaso do governo federal para o com a educação pública está relacionado ao orçamento de 2021. No projeto do governo, para o orçamento desse ano, então, os gastos com o Ministério da Defesa ultrapassam os investimentos em educação. Mesmo em uma conjuntura crítica de médio prazo, com a necessidade de reforma, adaptação e investimento em materiais de higiene e proteção devido à pandemia do Covid-19, a política de cortes do governo na educação não foi revista. Ademais, o avanço obtido com a aprovação no Senado da ampliação da participação do governo federal no Fundeb, né, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, pode ser neutralizado pelo possível corte de 18,2% no orçamento da pasta proposto pelo governo para 2021. Em relação às universidades federais, os números também são alarmantes. Nos últimos 10 anos, o conjunto de recursos... Oi? Teve algum... Ah, tá. Desculpa. O conjunto de recursos repassados para as universidades e institutos federais para investimento em infraestrutura sofreu redução de 73%. O investimento em aquisição de equipamentos para laboratórios, salas de aula, bibliotecas e compra de computadores caiu de 2,78 bilhões em 2010 para 760 milhões em 2019. Para o orçamento de 2021, o governo planeja uma redução em torno de 18% dos gastos obrigatórios das universidades federais. Sob tais condições de produção, o governo federal promove uma campanha publicitária vinculada ao programa Novos Caminhos do MEC, que tem como proposta a oferta de cursos de capacitação à distância, por meio de parcerias com instituições públicas, institutos e universidades federais, com vistas a possibilitar a reinserção das pessoas desempregadas no mercado de trabalho. É a uma propaganda em vídeo que integra essa campanha que a gente vai se deter agora para os gestos de análise. Então, eu queria mostrar para vocês esse vídeo da campanha, vamos ver aqui se eu... compartilhar uma janela. Quando eu compartilhar, eu não vou mais ver, e vocês me dizem, alguém diz para mim se deu certo. Vamos lá. Vocês estão vendo? Está compartilhada a tela? Ainda não, está abrindo já. Está começando. Começou? Pode soltar o vídeo, então? Será? Vamos lá? Vamos ver. Vamos lá. Para ajudar os brasileiros que vão precisar ou se recolocar no mercado de trabalho, o governo federal, por meio do programa Novos Caminhos, do Ministério da Educação, investiu em milhares de vagas de cursos à distância em instituições públicas parceiras. Os cursos serão oferecidos de acordo com a necessidade do mercado de trabalho de cada região. Mais oportunidade, mais emprego, mais conhecimento. Todos os cursos serão gratuitos, de qualificação profissional e com certificado, para você já começar a se preparar agora.
Conheça os cursos das instituições parceiras e saiba como participar do processo seletivo e se candidatar a uma vaga em portal.net.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. E aí, gente, deu certo? Certo. Foi ótimo, foi ótimo. Deu certo. Ótimo, então vamos lá. Vocês querem ver de novo? Não, tá bom, né? Eu imagino. Tá bom já. Depois eu projeto os slides como os recortes de análise, ou então, né? Essa propaganda, né, que a gente assistiu agora, ela consiste em um vídeo, então, com duração de 1 minuto, que circulou na mídia, em especial nos meses de maio e junho de 2020. Período marcado por medidas de isolamento social no país em função da pandemia de Covid-19. O vídeo foi postado no canal do MEC, no portal de compartilhamento de vídeos do YouTube, em 21 de maio. Em meados do mês de setembro de 2020, contabilizava mais de 100 mil visualizações. O programa divulgado na peça publicitária, Novos Caminhos, foi lançado em outubro de 2019, em substituição ao Pronatec, para fomentar a educação profissional e tecnológica em todo o país, durante o período que o Entraub esteve à frente do Ministério da Educação. A gente já viu esse verbal, né? A gente faz uma parada, então a gente tenta fazer umas análises à esteira das proposições de Lagasse, né? Que em análises de discurso fílmico entende que os sentidos se produzem, aí cito Lagasse 2017, na contradição constitutiva do jogo entre as diferentes materialidades significantes. Fecho a citação, né? Pensando, então, nessa composição e essa não complementariedade entre verbal e não verbal, por exemplo, né? E aí, como afirma Lagasse, cito novamente, cada materialidade significante se demanda na outra ou nas outras com que compõem modos de formulação, uma demanda pela constante possibilidade de estar em movimento, estar em relação a esta ou a estas outras materialidades. Fim de citação. Então, para a gente fazer análise, primeiro nós fizemos recortes de 3 momentos ali da propaganda, em que a gente tem justamente essa sequência de prints, de fotogramas, que estão acompanhando um recorte do texto verbal também. Eu vou tentar projetar aqui para vocês o slide agora, desse primeiro recorte, porque eu acho que vai fazer mais sentido para eu fazer a leitura. Então, vem cá, compartilhar. E aqui, pá, deixa eu ver se ele tem um delayzinho, mas vai acontecer, viu, gente? Eu estou tentando pôr a tela no modo apresentação para ficar mais visível. Isso. Vocês estão vendo? Agora sim. Sim? Ok. Tá. Ok, sim. Então, vamos lá. O que me importa é esse aqui. O primeiro recorte, então. Recorte 1, né? Para ajudar os brasileiros que vão precisar entrar ou se recolocar no mercado de trabalho. E aí, na sequência, então, a gente tem aqui, né, oferta de emprego. Essa é a sequência de prints mesmo que a gente foi dando na tela. E o recorte 2, o governo federal, por meio do programa Novos Caminhos do Ministério da Educação, investiu em milhares de vagas de cursos à distância em instituições públicas parceiras. Então, vou ler as análises que a gente foi empreendendo. Os recortes 1 e 2 apresentam prints das cenas que compõem os primeiros 18 segundos da propaganda em vídeo que tomamos para análise. No recorte 1, com duração de 5 segundos, temos um conjunto de cenas que dialogam com a conjuntura sócio-histórica brasileira frente à pandemia de Covid-19, da qual tratamos anteriormente. Na primeira imagem, abertura da propaganda, temos uma tela de um buscador da internet, na qual assistimos à pesquisa pela expressão oferta de emprego. As 8 imagens seguintes são focadas em cenas domésticas, marcadas por sujeitos que observam o mundo externo através de janelas, alguns deles usando máscaras de proteção.
com expressões faciais contemplativas e olhares de preocupação, os sujeitos, em sua maioria mulheres, são expostos em cenas que retomam recortes de páginas de classificados de jornais e telas de celular. Na materialidade linguística, a expressão brasileiros que vão precisar entrar ou se recolocar no mercado de trabalho, aqueles a quem a propaganda projeta em seu dizer, aponta para circunstâncias de enunciação específicas do alto índice de desemprego no país, agravado com a pandemia. No recorte 2, por sua vez, temos a apresentação do programa Novos Caminhos, anunciando investimento em milhares de vagas de cursos à distância em instituições públicas parceiras. A sequência de cenas também sofre mudanças. Agora, os sujeitos comparecem em frente a telas de tablets, celulares, computadores, em ambientes variados, mas todos encaminhando a cenas de trabalho, todos com expressões de surpresa ou sorriso no rosto, por decorrência das vagas, que são anunciadas em letras garrafais em uma das cenas. Os recortes 1 e 2 produzem, em seu conjunto, efeitos de sentidos de causa e consequência. A situação de desemprego, marcada nas expressões faciais de preocupação dos sujeitos que contemplam paisagens e folheiam páginas de jornais em busca de empregos, seguem-se sujeitos satisfeitos a serem reposicionados no mercado de trabalho após a participação em cursos que serão oferecidos pelo MEC. Na materialidade linguística, essa superação é associada a uma ajuda. Para ajudar os brasileiros, o governo federal investiu. Na rede de sentidos que se constitui via memória discursiva, ajudar possui uma historicidade associada a uma ação voluntária, opcional, dependente da boa vontade daquele que se dispõe a prestar auxílio. Passamos ao terceiro recorte, também composto nesse conjunto, né, do verbal e das cenas. Os cursos serão oferecidos de acordo com a necessidade do mercado de trabalho de cada região. Mais oportunidade, mais emprego, mais conhecimento. No recorte 3, temos mais uma vez o retorno da tela de um buscador da internet, na qual agora se digita a expressão qual curso escolher. As cenas que se seguem trazem imagens e nomes de cursos específicos, tais como agricultor familiar, assistente de logística, desenhista para construção civil, programador de jogos eletrônicos. Em meio à pluralidade das imagens, esses cursos são especificados, como se pode ler na materialidade linguística da propaganda. Os cursos serão oferecidos de acordo com a necessidade do mercado de trabalho de cada região. Após essa primeira descrição da materialidade do vídeo, passamos a analisar 3 pontos que, em nosso gesto de interpretação, apontam para o processo discursivo que se marca na propaganda que constitui o corpus. Conforme propõe Pechet, 83, buscamos estabelecer o batimento entre descrição e interpretação, de modo a depreender como se constituem discursivamente sentidos para as instituições de educação pública no país, a educação como utilitária com vistas ao atendimento das demandas do setor produtivo e os processos de silenciamento decorrentes da associação da oferta de cursos para a formação profissional em relação à conjuntura sócio-histórica vivida no país. Na peça publicitária analisada, observamos um deslizamento em relação aos efeitos de sentidos construídos sobre as instituições de educação pública, como podemos observar na SD1. O governo, por meio do programa Novos Caminhos, do Ministério da Educação, investiu em milhares de vagas de cursos à distância em instituições públicas parceiras. Em uma consulta no portal do MEC, verifica-se que as instituições às quais a campanha publicitária faz referência são institutos e universidades federais. Trata-se, assim, das mesmas instituições que sofreram inúmeras críticas e foram desqualificadas repetidamente por membros do governo Bolsonaro, e que, após a irrupção da pandemia, passam a ser qualificadas como parceiras.
O termo qualificador parceiras, presente no dizer, materializa no discurso um deslocamento no efeito de sentido produzido sobre os institutos e as universidades federais, como instituições com as quais o governo possui interesse em comum e compartilha dos mesmos objetivos. Buscar compreender no funcionamento do discurso quais seriam esses objetivos ganha agora centralidade em nossa análise. Para isso, passamos à observação de uma segunda sequência discursiva. Os cursos serão oferecidos de acordo com a necessidade do mercado de trabalho de cada região. Sabemos com Orlandi, 2001, que a leitura discursiva, e aí cito Orlandi, consiste em considerar o que é dito em um discurso e o que é dito em outro, o que é dito de um modo e o que é dito de outro, procurando escutar o não dito naquilo que é dito, como uma presença de uma ausência necessária. Fim de citação. Assim, propomos um exercício de deriva dos sentidos, movimento parafrástico, da SD2, o que pode nos propiciar alguns elementos para análise dos efeitos de sentidos produzidos para a educação na propaganda em vídeo. Os cursos serão oferecidos de acordo com a necessidade do mercado, diz a SD. Os cursos serão oferecidos de acordo com a demanda do mercado de trabalho de cada região. Os cursos serão oferecidos de acordo com a exigência do mercado de trabalho de cada região. A deriva do termo necessidade para demanda e exigência nos remete a já ditos sobre o papel da educação, que se regularizaram na memória discursiva e continuam a produzir e deslocar efeitos de sentidos que relacionam o propósito do modelo educacional aos interesses e às necessidades do mercado de trabalho. Esse discurso que associa a educação, seus objetivos e suas estratégias pedagógicas às demandas do setor produtivo, ou seja, qualificar trabalhadores para atender o mercado, que posteriormente poderão consumir e realimentar a economia, não tem início na propaganda governamental que aqui analisamos. Trata-se de um discurso que se instaura sob a interpelação ideológica capitalista de exploração do trabalho, consumo e aferição de lucro. Observar como esses efeitos de sentido para a educação se estabilizaram ao longo da história, através de repetições, retomadas e movimentos parafrásticos, não significa ignorar as condições materiais objetivas impostas por uma crise socioeconômica, mas compreender que a memória discursiva é composta por redes de filiações históricas que possibilitam a construção de sentido para o sujeito sobre a realidade e organizam o que pode ser dito. Destarte, a crise e o aumento do desemprego não inauguram um efeito de sentido para a educação como preparação para o mercado de trabalho. Mas o efeito de evidência que associa a educação às demandas do modo de produção capitalista filia o discurso do governo a uma formação discursiva neoliberal, que restringe a educação a esse fim. Com Péchet, 1975, entendemos uma formação discursiva como aquilo que estabelece o que pode e deve ser dito por um sujeito filiado a uma formação ideológica, em uma conjuntura sociohistórica específica. Desse modo, entendemos que as palavras não têm sentidos nelas mesmas, mas significam em relação a outras. Vou só tomar uma aguinha. E os sentidos, por sua vez, são constituídos ao se inscreverem em uma formação discursiva dada e não em outra, posto que todos os dizeres têm filiações ideológicas relacionadas a outras linhas com as quais convergem, se associam ou refutam. Uma formação discursiva é composta, assim, por um conjunto de dizeres relacionados a uma formação ideológica que se realizam na materialidade linguística por meio de processos discursivos que incluem a substituição, a paráfrase, a metáfora, etc., ao retomar e reformular o já dito. Assim, estabelece o que pode e deve ser dito pelo sujeito, e aí citando Curtini, 81, a partir de um lugar determinado em uma conjuntura no interior de uma FD, sob a dependência do interdiscurso desta última.
No discurso posto em circulação no vídeo publicitário, o sujeito, na posição governo, identificado com uma formação discursiva neoliberal, produz efeitos de sentido sobre a educação, sob uma perspectiva utilitária, na qual o papel da educação pública é reduzido a um custo para o investimento público e deve-se ater a capacitar as camadas populares para a entrada no mercado de trabalho, de acordo com as necessidades do capital. Tais sentidos se ancoram no interdiscurso, aquilo que fala antes em outro lugar, independentemente, citando Orlan de 2001, ao qual a concepção de educação como preparação para o trabalho se filia, e que possibilita que esses sentidos sejam postos em circulação. A associação a esta perspectiva sobre educação e sociedade estabelece o que pode e deve ser dito a este respeito, ao mesmo tempo em que silencia sentidos outros que mobilizam concepções distintas. Esse efeito de sentido de uma educação utilitária, pautada por uma formação discursiva neoliberal, também é apontado em Feitosa Mateus, 2020, ao analisar o discurso sobre a reforma do ensino médio na mídia, tomando para isso um corpus constituído por um conjunto de textos noticiosos produzidos por 2 veículos midiáticos, o portal de notícia online G1, do Grupo Globo, e a rede de coletivos Jornalistas Livres. Na análise dos discursos produzidos sobre a reforma do ensino médio e os efeitos de evidência que o discurso jornalístico fez circular na conjuntura socioeconômica brasileira durante o período analisado, que compreendeu de setembro de 2016 a agosto de 2018, a pesquisa aponta como os processos discursivos são mobilizados por parte da mídia empresarial para a construção de sentidos sobre a educação no Brasil sob uma perspectiva utilitarista, como formação de mão de obra para o mercado de trabalho, com o mínimo de qualificação, e reducionista, que entende a educação básica de nível médio como uma mera transmissão de conteúdos e informações. Ao construir efeitos de sentido sobre termos como flexibilização, escolhas e possibilidades dos alunos, o discurso sobre a reforma, produzido e posto em circulação por grandes corporações de comunicação, como o portal de notícias G1, faz dizer sobre opções individuais, ao mesmo tempo em que naturaliza as desigualdades geradas pelo capitalismo e silencia questões estruturais na educação pública brasileira. A construção de um efeito de evidência que associa a educação à preparação para o mundo do trabalho, sob uma perspectiva neoliberal, se apresenta na materialidade discursiva da propaganda em vídeo como uma medida adequada para enfrentar as consequências do desaquecimento da economia provocado pela pandemia. Desse modo, identificamos no discurso do governo sobre a qualificação dos sujeitos em situação de desemprego a retomada de pré-construídos sobre a educação como mera preparação para o mundo do trabalho e adaptação às condições socioeconômicas vigentes, produzindo o efeito de evidência sobre a educação pública como instrumento de capacitação e inserção no trabalho. A partir dessa compreensão, as desigualdades sociais são naturalizadas e a educação deveria se restringir a fornecer ao estudante as ferramentas necessárias para a obtenção de êxito em sua carreira profissional. Tal efeito de sentido de uma educação utilitarista também é mobilizado na sequência discursiva a seguir, extraída da mesma propaganda. Todos os cursos serão gratuitos, de qualificação profissional e com certificado, para você já começar a se preparar agora. Ao dizer qualificação profissional, em vez de formação educacional do trabalhador, por exemplo, o discurso do governo na propaganda produz efeitos de sentido para a educação como capacitação para o mercado de trabalho, restringindo seus objetivos a responder às demandas de produção. As locuções adjetivas de qualificação profissional e com certificado, que qualificam os cursos oferecidos pelo programa, estabelecem como fim para a formação educacional o desenvolvimento de determinadas especialidades profissionais, compatíveis com o atual estado do modo de produção capitalista, que demanda mão de obra treinada e de baixo custo.
Ao fazer deslizar sentido sobre a educação para uma perspectiva utilitária, o discurso do governo produz efeito de evidência para o objetivo da formação educacional, como capacitação do sujeito para o mercado de trabalho. E silencia sentidos outros para a educação, alinhados a uma formação discursiva distinta, que concebe a educação enquanto prática emancipadora, transformadora, associada a um processo de formação histórico-crítico. Ao abordar a dimensão política do silêncio, Orlandi, 1992, a subdivide em 2 eixos: o silêncio constitutivo. Ao dizer algo, precisamos deixar de dizer, ou seja, ao construir sentido no discurso sobre alguma coisa, apagamos outros sentidos possíveis. E o silêncio local, a censura, aquilo que é proibido dizer em determinado contexto sociohistórico e que abarca, conforme Orlandi, cito, qualquer processo de silenciamento que limite o sujeito no percurso de sentidos. Fim de citação. Sob a perspectiva, teórica da análise do discurso, toda a construção de sentido se articula com o silêncio. Primeiro, porque dizemos a partir do silêncio enquanto história, o não dito a partir do qual construímos sentidos. E segundo, porque construímos sentidos desde um lugar, uma posição de sujeito que implica uma exclusão intrínseca. Ao dizer, fundamentalmente, não dizemos ou damos voz a outros sentidos. Dessa forma, constata-se que dizer e silenciar estão sempre em articulação. Como silenciar é elemento constituinte do processo de significação, em sua dimensão política, o funcionamento do silêncio está para além do fazer calar. Também se silencia o outro, ou discursos outros, ao fazer dizer algo para não permitir dizer outra coisa. Na última sequência discursiva que trazemos para análise, retirada da mesma propaganda, do programa Novos Caminhos, analisamos como o silêncio constitutivo se estabelece no discurso do governo sobre novas oportunidades profissionais. Mais oportunidades, mais empregos, mais conhecimento. Na sequência discursiva 4, a associação entre a criação de oportunidades de qualificação profissional geradas pelo programa governamental e empregos faz dizer sobre capacitação da mão de obra como maneira de aproveitar as oportunidades disponíveis no mercado de trabalho para deixar de dizer sobre o índice de trabalhadores demitidos no último trimestre e o número de pessoas desempregadas em todo o país. A construção de nexos causais entre os termos oportunidades, empregos e conhecimento apaga do discurso que a perda de postos de emprego com carteira assinada e a queda de ocupação entre trabalhadores informais, como a gente trouxe, não é consequência de deficiências individuais, mas fruto do desaquecimento econômico, agravado pela crise e pelas políticas neoliberais de redução de investimento público e ausência de medidas de combate à concentração de renda. Da mesma forma que se apagam os 12,8 milhões de pessoas desempregadas no país e os 5,6 milhões de desalentados para que o número de 120 mil vagas em cursos de qualificação profissional oferecidas pelo programa ganhe destaque. Bom, deixa eu interromper aqui o compartilhamento e voltar a ver vocês, Então, para finalizar, na propaganda governamental analisada, observamos que ao filiar seu discurso a uma formação discursiva neoliberal, o governo produz sentidos para o processo de formação educacional e profissional, sob essa mesma perspectiva, que limita a formação educacional a qualificar as pessoas desempregadas para atender às demandas do mercado de trabalho em um determinado período, sob determinadas condições socioeconômicas acentuadas pela pandemia. Ademais, ao associar qualificação profissional e obtenção de certificados a emprego e oportunidade, o discurso do governo trata como evidente o desemprego gerado por uma possível formação profissional insuficiente ou desatualizada.
o efeito de sentido produzido pelo discurso governamental responsabiliza as carências individuais, ao mesmo tempo em que apaga a inoperância do governo para coordenar políticas públicas de controle da pandemia, bem como as causas estruturais do desemprego, geradas por uma política econômica que concentra a renda, retira direitos e reduz investimento público. Em grande parte dessas peças publicitárias, há um apagamento dos fatores estruturais que geram e agravam os problemas sociais vividos pela maior parte da população no Brasil, ao mesmo tempo em que produzem efeitos de sentido sobre o investimento e o esforço individuais como solução para enfrentá-los. Então, era mais ou menos esse o nosso caminho de análise, e lendo hoje, né, apresentando o texto, eu fiquei pensando o quanto isso não é novo, né? O quanto a gente tem isso há décadas circulando nos discursos governamentais e sobre educação, né? A Carol, que está aqui, Caroline Teixeira, ela defendeu a dissertação agora, nesse fevereiro, né? Não, nesse março, 1º de março, Carol defendeu, e ela analisa justamente os programas do Alfabetização Solidária, que são programas lá da década de 90, e que são pautados justamente isso, nessa perspectiva utilitarista e nessa responsabilização do sujeito individualmente, né, por esse acesso a condições de desempenhar as funções mais básicas que o mercado demanda e exige do trabalhador. Né? Enfim, gente, é isso que eu trouxe para a gente hoje, e a gente pode conversar, enfim, estou à disposição para conversar com vocês. Acho que deu certo a apresentação, né, dos slides e do vídeo. Foi ótima, e a sua apresentação foi ótima. Você deve estar vendo aí o pessoal todo dizendo que foi maravilhosa a sua fala e também a sua análise, né? E a gente queria dizer, que eu não disse no início, que você foi convidada pela linha do discurso que nós temos na UFAL, né? Que os professores, na sua maioria, estão aqui, eu acho que todos, né? Não só uma que está com Covid, que é Socorro. Né? Já está melhor agora, está em casa. Então, é um prazer muito grande, e eu acho que se tem alguém que queira fazer, se não tem, eu tenho. Se não tem ninguém para fazer perguntas, eu posso conversar para vocês depois colocar. Não é bem, né, pergunta, mas algumas coisas são, né? Eu queria ter... E aí? Virgínia, pode falar. Eu estava tentando abrir o microfone. Oi, boa noite a todos e todas, de novo. Estou muito feliz de estar aqui. Eu acho que foi um momento bem pensado e muito feliz, né, de ter teve essa ideia de chamar a Silmara para fazer essa fala com a gente uma sexta-feira à noite, né? Todo mundo em casa. Tem momentos assim que a gente comemora, ao mesmo tempo está triste, fica preocupado, então tem que conviver com essas diversidades todas que atravessam a nossa vida. Então, Silmara, parabéns, é um prazer enorme ouvir você. E dizer o seguinte, que quando você começou a sua fala, que aí você falou do discurso da pandemia, né? Eu lembrei de um artigo que recentemente eu preparei o artigo e ainda... Por causa da pandemia, ele não conseguiu ser publicado. Foi naquele edital da EduFal. O pessoal aqui da UFAL está sabendo. Tem um edital que vai ser publicado agora, os e-books, né? A gente organizou e atrasou por causa do ano passado, e agora está saindo. E é justamente sobre essa questão que, assim, eu organizei, é um texto que não é desse grupo, no sentido de que não é uma coletânea organizada pelo grupo de letras, de linguística e literatura, mas pelo grupo de serviço social. Por que eu estou dizendo isso?
porque cada vez eu me convenço mais do papel da análise do discurso na política, né? Da leitura que a gente faz da sociedade, da conjuntura, da crítica, da capacidade que nós temos de ler a conjuntura política, econômica, social, né? Com todo esse fundamento filosófico, teórico e do materialismo histórico, né? Fundamentalmente, que nos permite fazer essa crítica. Então, quando eu dialogo com a análise do discurso e o serviço social, eu fico muito confortável, porque essas duas áreas se encontram justamente nesse ponto da crítica à sociedade. E é justamente sobre isso também que nós tratamos, quando a gente fala sobre o título do artigo, que eu só vou pedir permissão para dizer, coincide muito com o que você falou, e depois a gente pode trocar mais ideias, que é justamente sobre as medidas trabalhistas na pandemia da Covid-19 e o efeito de desmantelamento da classe trabalhadora. Ou seja, tudo que você falou do ponto de vista da qualificação, da educação, que é do ponto de vista de uma formação utilitária, pragmática, para se determinar os objetivos, eu também penso isso do ponto de vista dos direitos dos trabalhadores, né, nas medidas provisórias que fazem com que os trabalhadores percam os seus direitos conquistados ao longo da sua história. Haja vista a questão do distanciamento social, os acordos feitos com as medidas provisórias logo no ano passado, e para, né, melhorar a situação, evidentemente, para minimizar as consequências drásticas dessas medidas governamentais, o ajuste, a medida de auxílio emergencial, né, que foi assim, criou uma certa expectativa, resolve um problema e prejudica o outro. Então, assim, tem muitas coisas aí que devem ser e precisam ser analisadas. Por fim, para não tomar mais seu tempo, para contribuir com essa discussão, que eu acho fantástica, é que eu chamo todo esse movimento que revela a postura do governo diante da classe trabalhadora, eu chamo isso, nesse momento conjuntural, caracterizado pela crise sanitária e agravada pela pandemia, eu chamo isso de discurso pandêmico. Então, eu dou esse nome de discurso pandêmico e faço toda uma análise, acho que coincide um pouco com o que você está trazendo, e você pega uma linha, uma veia, vamos dizer assim, dessa característica do ponto de vista da educação. E aí eu pego do ponto de vista também, que coincide, né, uma coisa não anula a outra, das leis de garantia dos direitos dos trabalhadores. Então, queria parabenizar você e dar essa contribuição aqui para o debate, achar que temos muita coisa para fazer e muitos discursos para analisar a partir dessa conjuntura pandêmica que nós estamos vivendo. Então, muito obrigada. É um prazer enorme ter todo mundo aqui. Agradecer mais uma vez a você pela sua disponibilidade. Obrigada, Dalmira. Obrigada, Silmara. Silmara, quer falar alguma coisa agora? Quero. Então, quero agradecer a Virgínia por ter trazido. Eu vou esperar teu artigo sair, né? Esse trabalho que vocês estão me interessa muitíssimo. Acho que a gente acabou, o que eu fiquei pensando quando você falou, é justamente esse silenciamento, esse apagamento da própria classe trabalhadora, né? O discurso publicitário governamental, ele não faz em torno da classe trabalhadora, para ajudar, né? Para ajudar o brasileiro a se recolocar no mercado de trabalho, percebam. É um favor, a gente está ajudando, e a gente está ajudando individualmente. É você que tem que buscar uma vaga, é você que tem que fazer o curso, você que é mal formado, como a gente tenta, né, trazer essa evidência que está ali posta. Acho que a gente foi muito se encaminhando por essa questão da educação, até por conta da natureza, da reflexão que o Mário desenvolveu na dissertação de mestrado dele, e foi por essas questões que estavam lá, que eu vi nessa propaganda, que eu chamei, e falei, não, a gente tem que fazer, a gente tem que analisar agora esse material aqui. Olha só como isso não está só
no discurso jornalístico da reforma do ensino médio. O como isso retorna em outros momentos, né? Então, tinha muitas coisas ali, né? Tem muitas coisas no vídeo, na propaganda e nesse funcionamento que a gente pode tomar para análise. Mas é realmente isso, né? Os gestos de interpretação, a gente acaba pegando caminhos variados, mas achei muito bacana, Virgínia. Eu vou procurar o que você tem escrito sobre o discurso pandêmico também, que eu acho que é bacana, dá muito pano aí para a gente discutir, né? Pronto. Legal. Então, agora quem vai falar, se ninguém levantou, sou eu que vou falar, né? Eu fiquei muito... Hã? Eu fiquei muito impactada também. Hã? Posso falar? Você quer falar? Porque eu estou falando. Não, pode falar, depois eu comento. Tá certo. Sobre as questões, a questão da que você fala muito, falou bastante e falou muito bem, sobre a questão das condições de produção, que eu acho que isso é fundamental para a gente poder entender o que essas publicidades estão querendo fazer em função do que nós estamos vivendo, né? Porque, na verdade, a gente não é a questão do não emprego, do desemprego e de tudo mais, isso não surgiu com a pandemia. Isso já estava sendo exatamente com o tipo de economia que o ministro estava colocando. Então, a pandemia, de uma certa forma, o governo fez apagar efetivamente o que já ele estava fazendo, né, com a questão econômica, e agora virou tudo pandemia. A outra questão que eu queria que você colocasse, alguma coisa a mais, é sobre a questão de que ele vai ajudar com cursos. Os cursos vão ser dados por professores dos institutos e das universidades, né? Então, para ter que trabalhar para isso. E, ao mesmo tempo, eu fico pensando o seguinte, tá certo, vão dar os cursos, as pessoas vão se candidatar, vão conseguir, alguns conseguirem fazer. E vão viver de quê enquanto estão fazendo isso? Porque isso não é emprego, eles não vão ganhar nada. Né? Quer dizer, parece que é uma coisa maravilhosa para quem não faz análise do discurso, mas, na verdade, não tem nada, nem de ajuda suficiente. Né? O governo federal não vai ajudar em nada, porque os professores vão fazer os cursos, né? O que está faltando, né, vai se colocar a agricultura para o mercado, é o mercado que está dizendo. Então, na verdade, a gente percebe que é alguma coisa que não tem sentido efetivo nas relações que a gente está vivendo nesse momento com esse governo neoliberal. Eu, de inteiro acordo, Belmira, eu acho que é isso mesmo, porque a gente já vem eu me lembro, eu estive na última Abralim, quando foi a Abralim que ocorreu aí, o Congresso Internacional, que ocorreu aí em Maceió, a gente esteve em um simpósio, 2019. Isso, 2019, veja, não tinha pandemia nenhuma ainda, né? Lá no início de 2019, eu participei de um simpósio que tinha justamente esse caráter de pensar o trabalho, questões relativas ao trabalho, discurso sobre o trabalho na atualidade. E lembro, o Sóstenes também participou, o Elson, acho que Maria Virgínia. A gente estava nesse simpósio e a gente já trazia a questão
né, o Sóstenes com o trabalho sobre o desalento. Eu já trazia uma propaganda, outra, aquela da maquininha do banco, que foi prometido, mas virou empreendedor, né? Ou seja, a gente já vinha com esse apagamento e essa eliminação, então, do trabalho há muito tempo, né? Como as pesquisas da Virgínia também vão mostrando esse apagamento da classe trabalhadora, né? Então, a gente vem passando, né, do desemprego para o subemprego, para emprego nenhum, né? E para o empreendedorismo, que é a contrapartida disso aí. Olha, você perdeu o trabalho, mas isso aí é passado. A carteira de trabalho é passado, né? Ela está armazenada. Agora, você precisa empreender. E essa linha aqui, ela também está posta. Olha, você perdeu o emprego, você vai viver do quê? Ah, não sei. E ninguém fala ali, a propaganda não diz sobre a pandemia. Né? Só o imagético é que traz ali marcas como a máscara, como coisinhas, detalhes. Não tem a pandemia. Você é que não está qualificado. Porque, olha, vaga de trabalho existe e a gente está oferecendo para você toda a possibilidade de fazer cursos. Né? Se você não está aceitando, é porque você não está se adaptando às demandas do mercado. Né? Então, a gente fica rodando nisso aí, Belmira, você tem toda a razão. Não é a pandemia, isso já vinha de longa data. Né? E a outra coisa que eu acho interessante, porque é isso, também tem um apagamento do trabalho nas universidades e institutos, como você aponta, concordo, porque é isso, e é muito legal, porque são instituições e universidades parceiras, não são quaisquer, né? Vão oferecer os cursos na demanda do mercado, né? Então, é esse movimento que é bastante perverso mesmo, né, do mercado, ditando aquilo que vai ser feito, e não importa se o trabalhador não tem o que comer hoje. Né? A questão é que ele não tem qualificação suficiente para o mercado de trabalho. Mas a culpa é dele. A culpa é dele. Né? E eu me lembrei agora de um material que a gente trouxe, eu não lembro se Carol traz na dissertação, mas tem aquele texto da Mônica Zoppi, sabe, que é dos camelôs, o texto em que ela cita o discurso sobre os camelôs, é o nome que faz a fronteira. Nesse texto da Mônica, ela traz numa nota uma declaração do Fernando Henrique, eu acho, à época, que ele dizia que o problema não é que não há emprego, o problema é que o trabalhador não está qualificado para o emprego. Você tem uma legião de pessoas que não vão mesmo ser absorvidas pelo mercado. Então, assim, isso vem mesmo de lá da década de 90, a gente já tem marcas discursivas disso. Exatamente, Né? Exatamente. E vai cada vez mais esse efeito de evidência, me parece, essa naturalização. Olha, não tem emprego, mas também, né, não se qualificou, mas também não buscou oportunidade. Né? É verdade, a culpa é sua. Agora, o Diego. Diego, fala. Boa noite. Oi, professora Silmara, quero agradecer muito em nome de todos nós aqui e dizer assim que essa parceria que a gente estabelece com professores tem muito a contribuir com a nossa linha de pesquisa, é muito importante. E tem dois comentários aqui que eu queria deixar ler aqui, primeiro da Lídia Ramires. Tive a honra de ter meu livro com um texto seu na orelha. O Globo Repórter de hoje retoma essa lógica perversa de transferir a responsabilidade para o indivíduo. Ver isso também no discurso governamental, reforçado pela mídia jornalística, é doído e necessário. O Sr. Elson... Tá ruim. Tá cortando você. Deixa eu tirar aqui melhor? Parece que sim. Dá para ouvir melhor agora? Pronto. Sim.
Opa, pronto. O professor Elcio Sobrinho colocou aqui, Silmar, infelizmente preciso sair agora. Parabéns pela análise cuidadosa e com força política. Parabéns e beijos, e deixo também beijos a todas e todos os presentes aqui. E também da Mônica Pazini, uma pergunta. Pergunta sobre o primeiro recorte. Os efeitos de sentido da palavra ajuda, entre aspas, que descaracterizam o papel do Estado, que é garantir os direitos. O Estado está fazendo, entre aspas, também um favor. Claramente mostra a filiação ideológica neoliberal, que tem os desdobramentos no apagamento do trabalhador, em transformar as universidades e institutos federais que pertencem à estrutura em estados do Estado em parceiros, entre aspas, né? Como dar voz aos não ditos? Pronto, tem esses três, e eu acredito que depois tenha mais perguntas aqui. Por enquanto são essas. Obrigada, Diego. Eu fui tentando ler aqui também, enquanto você lia, mas tem muito comentário, gente, não consegui mesmo ir acompanhando tudo ainda. Eu não estou sabendo do tema do Globo Repórter de hoje, Lídia, mas eu agradeço, eu acho que é isso mesmo. Não, ela falou da tese dela, do livro dela, do Globo Repórter. Entendi. Eu entendi que hoje tivesse voltado, mas não, olha só. Uma alegria ter feito essa orelha do livro da Lídia, mesmo, da tese maravilhosa que a Lídia fez. Esses efeitos, eles estão, e eu acho que uma das minhas motivações para esse projeto de pesquisa, para pensar essa relação entre o discurso publicitário e jornalístico, é justamente porque eu percebo esse movimento de um funcionamento da mídia na circulação dos dizeres que não conhece realmente esses limites entre o jornalístico publicitário, o entretenimento, tudo isso é muito imbricado, sabe? A coisa circula de tal modo, esse efeito de evidência, de naturalização de sentido, vai passando, circula ali, circula no discurso jornalístico da reforma do ensino médio, vai lá aparecer de novo na propaganda do governo, é retomada na propaganda do banco, que é beneficiado pelas ações políticas do governo, obviamente. Isso circula de um modo irrestrito, né? Eu estou com um material... Parou. Caiu a minha? Pronto, agora voltou. Que a internet nem sempre colabora, gente. É verdade. É assim, eu tenho, nessa cobertura mesmo da pandemia, né, a gente tem recentemente, de umas 2 semanas, na capa da Folha de São Paulo, um anúncio enorme dessas associações médicas que defendem o tratamento preventivo à Covid. O que é uma coisa totalmente maluca se você toma o discurso jornalístico, porque a imprensa essa grande imprensa, a grande mídia, tem se unido justamente na defesa de uso de máscara, proteção, jornalisticamente, de sustentar que não há nenhuma evidência científica de que você tem um tratamento preventivo, nada disso. Mas aí entra no discurso publicitário, entendeu? Como se fosse nada, vende uma página inteira para trazer um discurso que não tá, é outro, né? Que está sendo contrariado, aparentemente, justamente por uma associação da mídia, de fazer mesma capa, né? Vocês lembram? No início do ano, os jornais todos lançaram uma mesma capa, denunciando o número de mortes e o silenciamento do governo. Mas aí depois você abre no campo publicitário uma propaganda que traz uma apologia ali a um tratamento preventivo totalmente maluco, que atende a que interesses, né? Então, essa passagem mesmo, é isso, é muito doído mesmo, como disse a Lídia, né? Mas a gente vai vendo esses sentidos correntes, eles aparecem aqui, ali, lá, e eles são repetitivos, e é assim que eles vão
dando esse efeito de que são a única possibilidade, né? De que é o sentido único, né? Enfim, agradeço ao Elson também, que já deve ter saído, então, né? Já saiu. Registrado, obrigada, né? E para a Mônica, então, Mônica, é justamente nessa linha que a gente tentou fazer essa análise, né? Do ajuda, tomando essas marcas ali no governo. Então, para ajudar os brasileiros, institutos e universidades parceiras, né, a gente tentou apontar justamente essa filiação ao discurso neoliberal. Agora, o como dar voz aos não ditos? Pois é, a gente como analista, a gente está tentando dar voz aos não ditos, mostrando isso lá na materialidade, nos nossos textos, nas nossas publicações, nas nossas aulas, né? A gente tenta justamente fazer isso. Mas é isso, eu concordo que a gente tem muito menos força, né, para essa circulação de não ditos do que esses sentidos que circulam de forma ampla e restrita na mídia, né? Então, é sempre, eu acho que a gente faz, né? A gente está tentando justamente mostrar os não ditos. Exatamente. Agora, o como fazer isso para além do que a gente faz, eu não sei. Eu acho que a gente tenta fazer o nosso trabalho, né? Quando a gente vai para a sala de aula, quando a gente escreve, quando a gente tem as oportunidades. Mas é na análise, porque também é isso. Eu acho que o nosso trabalho, ele só pode ter força, né? Como a gente pega lá no PX 83, como os trabalhos da ENI mostram muito, como os trabalhos aqui da Belmira, da Débora, do Elson, da Giovana, enfim, dos analistas todos aqui presentes, né? De todos vocês, tem que fazer, que é justamente mostrar na materialidade esse funcionamento do discurso, né? Essa relação entre língua e história, como é que esses sentidos vão se dando, né? Porque também se a gente não faz isso, se a gente não consegue mostrar esse funcionamento, a gente não está fazendo análise do discurso, né? A gente não está na teoria, né? Exatamente. Então a gente precisa realmente pensar, né? Como levar isso, como mostrar cada vez mais as nossas análises, mas, ao mesmo tempo, com análises em que a gente consiga, de fato, mobilizar a teoria, né, para mostrar. Porque não é só uma crítica pessoal, né, que a gente está fazendo. Né? A gente está trazendo, a gente busca trazer a teoria funcionando, né? Então, acho que é isso. Eu não vejo outro caminho a não ser o analista seguir mostrando. É verdade. Eu não sei se eu Silmara, respondi, mas pode falar. Já respondeu. Quem? Tem um comentário e também o José Reginaldo levantou a mão, não é? Isso. Pode falar. Deixa eu ler só um comentário aqui. A Lídia... Débora, José Reginaldo, quem mais? Lídia? Débora, o Reginaldo, a Débora, e tem os comentários aqui também. Tá, certo? então pronto. Então, Reginaldo, por favor. Boa noite a todas e a todos, né? Boa noite também. Uma nova alegria de rever esse povo maravilhoso. Veja, alguns pontos da fala de Silmara me faz lembrar de uns trabalhos de Belmira que analisava faça a sua parte. Sim. E a relação da qualificação, né, do discurso de culpabilidade e do gesto de desvencilhar do papel do governo. Né? E outra coisa interessante é que essa coisa do deixar a boiada passar, né, aquela frase do ministro, né, é bem representativa de todas essas ações do governo. Né? Só isso. Grande abraço. Débora. Bom, boa noite a todas, todos e todes. De novo, né? Tem algumas pessoas que eu não tinha cumprimentado ainda. Quero parabenizar a Silmara pela exposição brilhante, né? Eu acho que todos nós aqui fomos presenteados nesta noite com essa reflexão tão potente, tão necessária, e que também nos energiza, eu acho, para a gente continuar
para a gente também compreender que aquilo que a gente está percebendo não é loucura da nossa cabeça, como muitas vezes eu, pelo menos, aqui em casa, nós, às vezes, será que é só a gente que está, tipo, surtando, né? E eu imagino que muitos aqui, que eu sei que se inscrevem numa mesma posição política que eu, podem ter já pensado sobre isso, né? Então, obrigada, Silmara, por nos dizer, estamos juntos e pensamos assim, porque compreendemos justamente o funcionamento do discurso, né? Especificamente essa relação da língua com a história, que eu acho que tu toca num ponto que é fundamental, que é, para mim, sempre muito caro, e eu venho falando disso nas minhas aulas. Quem fez aula no PPGLL comigo sabe, tem muitos alunos da graduação que estão aqui, meus alunos do Campus do Sertão que vieram assistir tua fala, e eu sempre falo, a gente não pode pensar que a gente faz análise de discurso sem considerar a língua. E aí tu tocas aqui num ponto muito importante, que é justamente a relação da língua com a história. E é importante também lembrar sempre, né, que tudo isso que a teoria, né, à medida que a Silmara foi mobilizando todo esse dispositivo teórico nas suas análises, a teoria permitiu que ela mostrasse esse funcionamento de um sentido que já está lá, né? A gente não vai procurar nada atrás do que está ali, daquela publicidade, já está ali, né, Silmara? E aí eu te pediria para tocar um pouquinho nesse ponto, pensando a partir da materialidade linguística, pensando nesses alunos nossos que estão aqui, temos muitos mestrandos também que acabaram de chegar no programa, nós tivemos um grupo grande de mestrandos que entraram nesse ano, e eu acho que a gente está num movimento aqui no PPGLL, é importante dizer, absolutamente inovador, Silmara, que nós optamos por não oferecer cursos, né, foi decidido isso em plenária, então os nossos alunos, eles não estão tendo aulas na modalidade remota, nós temos um outro formato de atividades. E aí esses momentos são momentos também para a gente dar uma ajeitadinha, sabe? Colocar as coisas no lugar que elas devem estar quando a gente pensa análise de discurso, enquanto esse dispositivo riquíssimo, né? Que está à nossa disposição para a gente compreender esse funcionamento, né? Dos discursos que estão aí nos afetando no nosso cotidiano. Então, se tu puder dar uma pinceladinha só, eu te agradeço muito. E quero também, em nome do programa, né, a Belmira e a Maria Virgínia já falaram da linha, e eu quero, em nome do programa, agradecer por esse presente, por você estar aqui conosco hoje, né, e dizer que é sempre bem-vinda e que esse seja o primeiro de muitos outros momentos conjuntos. Obrigada, Silmara. Tem agora Lídia, Diego. Não, Giovana Flores. Giovana, tem. Pode falar. Oi. Tudo bem? Então, boa noite de novo, né, para quem entrou depois ou que eu não vi, né? E também quero agradecer a Silmara pela bela fala, né? Importante, forte, né? Nesse momento que a gente está vivendo. E que discutir sempre pela análise do discurso, olhar esses materiais que estão circulando, né? Pela análise, pela viés da análise do discurso, sempre é enriquecedor. O que eu pensei em colocar seria mais uma questão de contribuição para a gente dialogando futuramente. Tem um trabalho defendido lá no PPGCL da Unisul, aqui no PPGCL da Unisul, que é sobre o discurso publicitário. E ele fala, e aí a orientanda fala sobre o funcionamento do discurso publicitário, que sempre funciona pelo método, pelo jeito do elogio. Nunca mostra no discurso publicitário, e aí eu acrescentaria um pouco também na assessoria de imprensa, do discurso jornalista da assessoria de imprensa, nunca mostra os problemas, nunca mostram as dificuldades. Por quê? Porque aí não vende o produto, né? Então, o discurso é sempre para a forma de elogio. Esse é o funcionamento. E aí, olhando essa propaganda do governo, isso me fica assim, claro, pelo elogio
que está ali marcando, né? Ele elogiou ao governo que está fazendo o bem, né? Em conseguir qualificar o pobre lá, que não, o pobre coitado, né? Não o pobre no sentido de, mas o pobre coitado que não tem oportunidade, então, e aí mostra e silencia todo o resto, né? Então, esse discurso do elogio também funciona como um apagamento / silenciamento das políticas públicas que não funcionam, né? E que não estão sendo produtivas, vamos dizer assim, ou sendo coerentes com o momento que a gente está vivendo, né? Nunca foram, né? Mas agora é mais evidente isso, né? Mas nesse sentido, sim, para reflexão mesmo, né? Tira isso, Silmar. Obrigada, Giovana. Tomara. Então, eu agradeço os comentários do Reginaldo, da Débora e da Giovana. Vou tentar dizer algumas coisas, vamos lá. Eu fiquei pensando que sim, tem muito, acho que tem tudo a ver com esse faça a sua parte mesmo, que a Belmira já, né, trouxe para a gente em outros trabalhos, essa responsabilização, né, essa individualização aí desse sujeito, né, que ele é tomado, mas também é desse funcionamento muito pautado pelo próprio sujeito de direito, né, que o Peixe vai trazer já lá no Semântica e Discurso, né, ou o trabalho da Claudina Roque, né, trazendo o quê? Essa injunção ali para esse sujeito que é responsável e responsabilizado o tempo todo, né? Então, se você não tem emprego, a culpa é sua. Você não fez curso, você não buscou, olha, o governo está oferecendo, e aí já vai linkando aí um pouco com o que a Giovana coloca, né? Porque o governo, claro, a propaganda governamental, e aí eu tenho, né, retomado muito também o trabalho do Peixe, né? O Foi Propaganda, né? Que é fantástico. Nossa, gente, tem alguém gritando no corredor, assim, enormemente. Eu não sei o que está acontecendo. Desculpem, mas era uma vizinha aqui, eu não sei, a gente tem dessas coisas no trabalho em casa, né? Bom, então, no Peixe, eu acho que a coisa mais fantástica, inclusive nesse texto, a gente traz uma epígrafe do Peixe, do Foi Propaganda, em que ele diz, seria então necessário fazer história e não psicologia, e interrogar as práticas contraditórias que se instituíram no coração do desenvolvimento capitalista, mais do que passar em revista técnicas psicológicas da propaganda. Porque é justamente esse o efeito, né? Como esse processo histórico mesmo que faz da propaganda o que a propaganda é hoje, né? E aqui a gente tem vários especialistas em discurso publicitário, né? Aqui junto com a gente, como o Éder, por exemplo, que verdade, com o discurso publicitário, né? Mas esse funcionamento mesmo que está posto, né, do discurso publicitário, desse lugar, e o Peixe chamando justamente para isso, para esse fazer história, para pensar o funcionamento da propaganda. Você não vai compreender por técnicas psicologizantes, né? Você não vai compreender a propaganda se você não olhar para a materialidade, para o funcionamento linguístico e para o funcionamento histórico, sócio-histórico de constituição das propagandas e da propaganda de governo, né? Que, como ele vai colocar nesse texto, virou uma arma imprescindível a qualquer governo. Né? Então, você tem essa passagem, você tem esse momento aí em que o discurso publicitário se torna inequívoco, né? Ele não é questionável o fazer uso ou não de propaganda, né? Isso está absolutamente naturalizado na nossa formação social, né? O funcionamento do discurso publicitário, o discurso publicitário governamental como um aliado, né? E aí eu acho que tem tudo a ver, enfim, com o que o Reginaldo apontou, mas também com o que a Giovana, né, chama a atenção para esse funcionamento mesmo, né? Depois eu vou querer, Giovana, vou procurar esse trabalho, né, dessa aluna ou aluno, né, porque me interessa bastante. Ela analisou, foi uma das... Ela fez o mestrado junto comigo aqui no Ciências da Linguagem,
foi orientada também pela Sol, na época, né? E ela fez sobre uma análise quem é do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, deve lembrar, de uma propaganda que tinha do veículo RBS sobre os monstrinhos, né? Que eram os monstros que eram bonzinhos, né? Então, é uma análise disso e é bem interessante o trabalho da Luciana, é uma menina. Legal, porque também o trabalho de assessoria também, porque está muito próximo ali, né, do trabalho da publicidade governamental, né? Porque se você faz assessoria, você tem, obviamente, que circular esses sentidos e não outros, né? De forma muito posta ali, né? No que se pode dizer realmente. Então, acho que tem tudo a ver esse funcionamento. Porque assim, o que mais me chamou a atenção nessa propaganda, e aí já tentando falar um pouquinho, né, para os alunos, como a Débora pediu, né, o que me chamou a atenção, o que me capturou nessa propaganda, que quando eu vi, foi justamente o fato de ela estar circulando numa condição em que o governo federal negava absurdamente a existência de uma pandemia, né? Então, era assim, imagina, é uma gripezinha, não sei o quê, era assim, um negócio, isso não existe, lockdown, imagina, né? As prefeituras é que decidam se querem trancar, travar, barrar em algum lugar, mas o governo é contra isso, isso não existe. Assim, tinha todo ali um discurso governamental dizendo que nada disso existia, mas aí você vem com as pessoas ali, ou seja, existe sim a pandemia, porque as pessoas estão, olha, eu vou vender os cursos profissionalizantes, mas como é que eu vou vender isso? A partir de uma construção que toma justamente as circunstâncias imediatas ali, postas das pessoas trancadas em casa, olhando a vida pela janela, usando máscara, né? Então, olha só, nem tinha pandemia, como é que agora as pessoas estão ficando desempregadas por conta disso e a gente precisa reposicioná-las no mercado? Percebe? Então, a gente fica olhando as coisas, isso é muito legal da análise do discurso, que eu falo que é um caminho sem volta, né? Quando você começa a perceber, quando você olha para uma materialidade e você começa a questionar o funcionamento discursivo, aí você não para, porque aí você continua olhando para aquilo, era inconcebível para mim aquilo, né? Como assim? Eu preciso fazer uma análise dessa propaganda. E aí eu acho que é bacana, porque a princípio a gente sempre tem muitos caminhos a seguir diante de uma materialidade, né, que a gente vai tomar para análise. Então, diante de um corpus como um corpus empírico, então, diante de uma propaganda como essa, eu sempre tenho muitos recortes possíveis de análise, né? Então, a gente sempre vai levar em conta que se a gente vai lá ler, né, os livros lá da ANI, esses mais básicos, mais voltados para a graduação mesmo, né, que a gente sempre indica nas turmas de graduação, que a gente lê junto várias vezes, que a gente leu, né, quando fazia graduação, mestrado, ela vai mostrando o quê? Essa diferença entre o dispositivo teórico e o dispositivo analítico, né? E como o dispositivo analítico, ele já depende de um gesto de constituição do corpus, que é muito do analista com a teoria, né, da leitura que o analista está fazendo do quadro teórico todo, do qual ele dispõe para poder analisar. Então, assim, normalmente, a gente é capturado por questões que são muito, elas nos pegam, né? Então, assim, essas questões dos discursos na mídia, dos discursos midiáticos, sempre me pegaram muito, né? Então, é isso, você tá ali, eu tô, sei lá, ouvindo rádio e passa uma propaganda, eu fico louca, tipo, eu não acredito nisso. Ou você ouve um jornal, você está assistindo, deixa a TV ligada, está passando um jornal, você ouve, não creio que ele disse isso, e você volta lá para ouvir, né? Você vai atrás, eu tenho que achar onde é que está essa propaganda. Então, é muito bacana, porque ao mesmo tempo que a teoria te permite trabalhar com inúmeros materiais,
né? A gente pode fazer análise de qualquer discurso, né? Então, a gente pode analisar qualquer materialidade significante, né? Ao mesmo tempo, para fazer uma análise, você precisa se desapegar daquilo que você acha que você vai encontrar na coisa, né, que você está analisando. Então, você precisa estabelecer recortes, realmente você precisa levar questões para esse material, para você começar a perceber como é que funciona o discurso ali, né? Então, eu sempre vou, né, é sempre difícil fazer análise discursiva, porque a gente não tem essa regrinha, né? A gente não tem o passo a passo, olha, o passo 1, o passo 2, o passo 3, o passo 4. A gente não tem. Você fala, eu quero trabalhar com as capas de revista, sei lá das quantas. Mas mesmo assim, as capas de revista não são óbvias, né? Você pode fazer entradas diferentes nas capas de revistas, considerando só os títulos principais, a composição do verbal e do não verbal. Você pode pensar inúmeras coisas diante de uma única materialidade, né? Agora, o que eu acho que é sempre importante, isso, né, que a Débora chamou a atenção também, essa relação, o linguístico, né? Porque é a língua que se inscrevendo na história. Então, são marcas diferentes, podem ser questões lexicais, de designação, pode ser uma questão sintática, uma construção, sei lá, né? O Pechet tem as análises, a Fernanda Lux também, na tese dela, analisa as relativas, explicativas, enfim, podem ser variadas as marcas. O que acontece é que não é a relativa, não é a designação, é como ela está funcionando discursivamente, né? Então, que memórias estão ali sendo mobilizadas, que silenciamentos estão postos, estão funcionando ali, que rede de sentidos, então, a gente pode inscrever em termos de paráfrases e polissemias, né? Então, é um exercício que a gente não tem muito essa receita fechadinha, mas que quando a gente começa a olhar o corpus e olhar a teoria, e você começa a fazer isso que o Pechet fala, do batimento ali, entre a teoria e o corpus, você vai ver que funciona. Você vai começar a perceber como é que funciona as condições de produção, como é que você tem um jogo imaginário ali funcionando, né? Então, é bem bacana, assim, e sempre muito empolgante para a gente que faz as análises, né? Porque você vai olhando, e aí você encontra ali. E é sempre isso legal, porque não é um olhar para algo que não está ali, né? Porque é isso, a ideologia ela não está oculta, ela não está escondida, é na materialidade, né? É na materialidade que a gente vai perceber, inclusive aquilo que não é dito. Quando a gente pega aqui, né, para ajudar os brasileiros, tá? O que mais poderia ser dito em vez de ajudar? Para reposicionar o trabalhador no mercado de trabalho, por exemplo, né? Muitas outras coisas poderiam ser ditas em vez de ajudar, né? É verdade. E é assim que a gente vai tentando analisar, né? Mas eu entendo que é sempre difícil, né? Depois não fica mais fácil, né, gente? Todo mundo aqui que já fez bastante análise continua achando difícil fazer análise realmente, né? É um gesto de ir à teoria e tentar escutar aquele corpus para tentar escrever, produzir alguma análise, né? E é só na escrita, eu acho que isso também é importante, porque não dá para você fazer análise falando, assim, as coisas, né? O gesto de escrever que consegue mobilizar a teoria realmente e mostrar o funcionamento, né? Eu acho que é muito, muito instigante sempre, né? E também dou aula aqui na UF de análise do discurso para os alunos de letras na Linguística 3, para alunos da comunicação. A gente tem uma disciplina que é a análise dos discursos midiáticos
né, que é para os alunos de jornalismo e publicidade. E é sempre muito legal, assim, esse movimento, né, dos alunos, e a gente explicar os conceitos e, ao mesmo tempo, tentar mostrar gestos de análise que nunca são completos, né, que funcionam nessa incompletude, na contradição. Então, eu acho que é mais ou menos isso que eu posso dizer, por hora. Bom, foi ótimo a sua fala agora, foi tudo ótimo, mas agora sim ficou muito claro para os nossos alunos que estão aqui, né, muito claro o que eles... Paulo Almeida colocou aqui, professora Silmara, esse seu comentário remete ao próprio intradiscurso do presidente de 5 de janeiro deste ano. Aí ele colocou assim, entre aspas, né, então é um país difícil de trabalhar quando fala em desemprego. É alto por vários motivos. A formação do brasileiro, uma parte considerável, não está preparada para fazer quase nada. Fecha aspas. A Lídia ressaltou que ela estava se referindo realmente ao Globo Repórter de hoje, né, que traz esse mesmo discurso. Acredito que sobre a questão da resiliência, que ela colocou aqui depois. E tem, em seguida, um comentário do Éder, que diz assim: essa propaganda governamental e outros tipos que abrangem o mercado prova que essa forma de comunicação, quando bem utilizada, bem entre aspas, posiciona o produto governo liberal e suas ações. Depois tem um questionamento da Thaís de Araújo da Costa, que diz assim: Silmara, muitas vezes a relação entre fazer análise e fazer militância é vista de forma antagônica por colegas analistas. Como você vê essa relação? Ou ainda, é possível fazer militância a partir do lugar da ciência? Já falo logo, então, do Zoroastro, que diz assim, entre aspas, ele traz uma citação da professora Virgínia: no domínio discursivo, a memória adquire outros elementos que a possibilitam cumprir a função de articular passado e presente, operando no domínio da atualização discursiva. É possível dizer que essa atualização discursiva é também um jogo de ditos nos não ditos? E tem um outro comentário do Éder, Peixe Silmara foi e é um homem atualizadíssimo. O que ele escreveu sobre propaganda é muito interessante. Ele usou a filosofia de maneira apropriada para posicionar o intento dessa forma de comunicação. Por enquanto, são essas daqui que eu vi. Pronto, são essas. Os outros são... São mais comentários, né? São comentários, né? Tá. Obrigada, Diego. Então, muito interessante o que o João Paulo trouxe, acho que é isso mesmo, é essa mesma discursividade, né? O discurso segue o mesmo ali, tem, né, esse que o João Paulo colocou, que é no intradiscurso, né? É uma fala do presidente, é isso? Que é... Então, isso, uma fala em 5 de janeiro, Isso, quando fala em desemprego, é alto por vários motivos. A formação do brasileiro, uma parte considerável, não está preparada para fazer quase nada. Então, veja, o brasileiro não tem política de governo a ser feita, não tem nada. Olha, é complicado porque é isso. Porque o brasileiro não tem condições de trabalhar, não tem formação, né? Agora, o governo está fazendo sua parte, né? É isso que fica ali. Retorna, olha, a gente não tem o que fazer, porque é isso. O brasileiro não tem jeito, né? E essa categoria mesmo, é esse mesmo funcionamento, João Paulo, eu concordo com você. E aí, a Thaís, que pergunta sobre análise e militância, bom, eu acho que a gente tem no Peixe, né, um exemplo de teorização e de militância, né? Então, eu vejo, assim, na obra do Peixe, esse percurso todo posto, né? A gente tem as obras bastante teóricas, as obras de teorização, né, de proposição de uma teoria do discurso. A gente tem investimentos analíticos,
teórico-analíticos mesmo, do Pechet, vários, e a gente tem as obras de militância também, né? Obras ali de fortes posicionamentos, que não necessariamente são obras que teorizam sobre o discurso, que propõem a teoria do discurso, mas que demarcam um posicionamento. A gente tem no próprio Pechet, né, essa insistência de que você ocupa uma posição, você toma uma posição e não outra, né? Que eu sempre levo para os meus alunos, assim, no contraponto com o ponto de vista cria o objeto, porque o ponto de vista cria o objeto, né, que a gente tem no SOCIR, no curso de Linguística, ele pode ser lido de muitos modos, inclusive de uma perspectiva de, o ponto de vista poderia ser qualquer um, né? Mas a tomada de posição, ela não é qualquer uma, né? Como diz o Pechet, porque a tomada de posição, ela implica um lugar de onde se fala, né? Ela implica essa condição do sujeito para assumir uma posição e não outra, né? Que não é voluntária do sujeito. Então, eu penso que sim, a gente sempre, né, a gente não faz análise fora de posição alguma, né? A gente, como diz o Pechet, é a partir de uma posição assumida e não negada, né? Esse lugar do analista de discurso. Mas eu acho que tende a haver um distanciamento no olhar do analista em relação ao do militante. Né? Tende a haver um esforço do analista de se voltar à inscrição da língua na história para fazer a análise, para conseguir mostrar análises. Tende a haver ocupar uma posição que é teórica, né? Porque senão não sai análise. Porque qual é o risco? Você, como militante, você ocupa uma posição e nem sempre aquilo que você vai encontrar naquele corpus que você toma para análise é aquilo que você gostaria de encontrar enquanto militante, sabe? Então, eu acho que a gente tem, claro, um compromisso social, político, quando faz análise do discurso, do qual fala o Pechet, mas a gente também precisa se posicionar na teoria, né? A gente também precisa ocupar essa posição de analista, e é a posição que faz a gente ser capaz de ver ali funcionamentos discursivos que às vezes contrariam aquilo que a gente gostaria de encontrar como militante, né? Isso senão a gente corre o risco de, assumindo exclusivamente uma posição de militante, ver aquilo que a gente quer ver num corpus, né? E não fazer análise, portanto, não dar toda a consequência à análise para não chegar e encontrar coisas que a gente não quer encontrar, né? Então, eu acho que é muito importante que a gente, o que eu penso, né, para mim, é isso, é tentar pensar como o Pechet, né? Claro, guiada por Pechet, né? Eu tenho, sim, que ser responsável socialmente, politicamente, mas quando eu escrevo análise, eu também preciso questionar mesmo aquelas evidências que estão postas para o lugar do militante. E isso é muito difícil, às vezes, né? Se a gente não consegue estabelecer algum distanciamento, né? Porque várias vezes, né, dolorido você ver coisas ali, né, em movimentos, por exemplo, que contrariam, que você, tipo, não acredito que estamos ainda neste ponto, né, coisas que você acha que já estariam superadas e que estão ali postas ainda. Então, eu acho que não é possível advogar uma neutralidade do analista, porque isso não existe, não há, né, essa neutralidade como o Pechet já traz. Acho que a gente precisa da responsabilidade no fazer análise, mas a gente também precisa se comprometer teoricamente, não só como militante, né, embora isso sejam exercícios difíceis, né. E eu acho que até que isso faz, né, essa postura, justamente esse comprometimento político, engajado socialmente da análise do discurso, que faz com que a gente tenha lugar,
né, para tantos pesquisadores que se voltam aos movimentos feministas, movimentos LGBTQIA+, movimento negro, há tantos movimentos, né, como a gente tem, mas eu penso que há também que se prezar por um comprometimento com a teoria, sabe? Também, para você não apagar justamente aqueles sentidos que estão como evidência nos movimentos, né? E para o Zoroastro, né, que trouxe a questão, ele trouxe a citação da Virgínia, bom, a Virgínia é que devia dizer melhor, né, porque é o seguinte, a minha interpretação ali do que a Virgínia coloca, da memória, né, do funcionamento da memória, né, funcionando nesse já dito e atualizações, nesses já ditos e atualizações. E ele pergunta pelos ditos e não ditos. E aí, Zoroastro, eu entendo sempre que na memória, também, a memória, ela me traz ditos e não ditos, né? Nessa memória, no funcionamento com a memória, que a gente tem o esquecimento, né? Então, a gente tem funcionando sempre aí, me parecem, sim, nessa atualização, ditos e já ditos e não ditos também, né? Então, eu não sei se era exatamente isso que você estava me perguntando. Tá? Então, me parece que sim. Agora, a Virgínia, não sei se a Virgínia diria que sim. Não, vamos ver. Depois a gente passa para ela. Eu queria colocar a questão de que a ciência não é neutra. E nós fazemos ciência. Né? Então, na verdade, é isso que tem que ficar muito claro, né? na concepção, né? Que até de Marx, de que não há ciência nenhuma, nem essas que parecem muito fora do mundo, muito fora das relações sociais, não há ciência neutra, né? Eu acho que isso é importante. Exatamente, é o discurso, né? É discurso. Exatamente. Então, né? Diego, tem mais? Não, gente, eu acho que nesse momento aqui não tem mais questionamentos, né? Aqui no chat. Uma observação da Paula, que de uma certa maneira ela está perguntando sobre o texto, professora Silmara, né? Se tem previsão de publicação, quando será publicado, o título. E aproveitar realmente para ressaltar nossos agradecimentos, muitas mensagens de parabéns aqui no chat, e as pessoas realmente ficaram muito contempladas com sua fala e com sua análise, sobre essa questão também de análise do discurso e militância, de uma certa maneira, essa relação, análise do discurso e política, tá imbricado, né? Essa relação é muito forte. E aí eu queria já passar para as palavras finais, considerações finais, né, da professora Silmara, da professora Belmira. Já estamos já próximo das 9 horas da noite, né? Então, assim, é um tempo já considerável, né? Se a gente puder passar mais tempo aqui, com certeza. É verdade, mas eu estou cansada. A gente passa considerações finais para não abusar tanto a professora Silmara e agradecer muito. Você vai falar final. Eu queria agradecer e dizer que na nossa reunião da linha, nós fizemos em junho vai ter outra, não, em maio vai ter outra, não, março, abril, maio tem outra, e em junho já tem outro já colocado. Mas a primeira coisa que nós vimos lá na nossa reunião era a questão da mídia, né, minha mídia, que você falou. Mas o seu nome foi imediatamente colocado para vir. E eu te conheço há muito tempo, sei que a gente estava chamando para uma pessoa que ia ficar falando exatamente essas coisas que você falou, de forma maravilhosa, didática, muito boa. E a gente tem que agradecer muito, efetivamente muito, quando você aceitou esse convite. Muito obrigado.
Silmara. Ai, Belmira, eu que agradeço muito, fico muito honrada mesmo de estar aqui com vocês hoje à noite, de ter a oportunidade de trazer essas análises, de conversarmos, né, de saber de outros trabalhos em andamento, de outras pesquisas. Enfim, foi maravilhoso, eu só posso agradecer, fico sempre muito feliz com essas nossas interlocuções nas bancas. É verdade. Né? É uma grande alegria mesmo, né? Toda essa parceria que a gente tem empreendido com a Belmira, o Elson, com a Maria Virgínia, agora com a Débora, com o Sóstenes, enfim, com todos vocês. Fico muito feliz de saber, né, que a Socorro, Maria do Socorro também já está se recuperando, o Sóstenes também, né, eu não sabia. Que bom, gente, a gente fica aliviado, né? Exatamente. Essas notícias, fico honrada com a presença de vocês, com essa interlocução, e todos os colegas e amigos que vieram assistir também, eu agradeço muito. Eu coloquei aqui no chat o nome do livro em que o texto saiu, acabou de sair, ele circulou pouquíssimo ainda, né? É um livro de 2020, mas que efetivamente está saindo agora, sabe? E eu recebi, sei lá, pelo correio tem uma semana, alguma coisa assim. Então, o texto ele está na íntegra nesse livro aí que eu coloquei, que é publicado pela Pontes, tá? E agradecer demais a vocês e esperar ter outras oportunidades de nos encontrarmos, seja eu aqui, né? Para a gente conversar, mesmo no remotamente, em eventos aqui da UF, e que a gente possa ir nas outras universidades todas aqui também, que estão representadas, né, a Giovana com a Unisul, Reginaldo lá no Recife, enfim, fico feliz demais de encontrar todo mundo, dizer que eu estou à disposição. Enfim, se vocês quiserem, posso deixar o e-mail aqui também, para quem quiser conversar, enfim, me pedir alguma coisa, alguma indicação, me passar alguma indicação também de texto. Estou aceitando para a gente seguir discutindo, tá bom? Então, só posso agradecer. E agradeço a Belmira por essa condução aqui dos trabalhos e ao Diego, em especial, né? E a todos vocês. Obrigada, gente, foi ótimo. Muito obrigada, nós aqui temos. Tchau. Até a próxima. Até. Bom final de semana, gente. Igualmente. Bom final de semana. Tchau, pessoal. Tchau.